18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, hein? Começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Karime Leão, juntos de Xalonal. Essa é ótima. Vamos lá. Tamo junto, é isso aí. A partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Tudo certo, Carlão. Muito boa noite para você, sintonizada em 100,7. Obrigada pela sua companhia. 6 e 1. 18 horas. Vamos aos destaques do 18 horas de hoje. O Ministério Público de Contas representa contra o governador Wilson Lima por omissão do Estado no combate ao desmatamento ilegal da floresta. Pois é, Carlão, e a representação aponta responsabilidades por aparentes danos florestais, ambientais, climáticos e patrimoniais por omissão do Estado do Amazonas. O governo do Amazonas é denunciado na Assembleia Legislativa por escolher, sem licitação, a empresa que vai realizar o concurso da Secretaria de Fazenda do Amazonas. As Forças Armadas vão permanecer na Amazônia por mais 45 dias. A operação de garantia da lei da ordem estava prevista para encerrar no próximo dia 31 de agosto. Muito bem, essas notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora aqui no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo Mix 18 horas. O Ministério da Saúde decidiu, a partir do dia 15 de setembro, será aplicada uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 70 anos. Os primeiros a receber são os maiores de 80 anos e pessoas com baixa imunidade, os imunossuprimidos, e que tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos 6 meses. Exato, Carlão. E a data foi escolhida porque, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, toda a população com mais de 18 anos já terá sido vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina. O imunizante escolhido para a dose de reforço é a da Pfizer. E a decisão veio depois de uma reunião na noite de terça-feira com técnicos do Ministério da Saúde e também representantes da Organização Pan-Americana de Saúde. Queiroga disse ainda que a decisão levou em conta o andamento da aplicação da segunda dose na população em geral. O ministro anunciou também que o intervalo entre as doses dos imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca devem diminuir de 12 para 8 semanas, como acontece no Reino Unido. E aqui na capital, aqui em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não definiu a data que vai começar a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid. Inclusive, a secretária Chádia Frache disse que essa dose de reforço já está sendo planejada e aguarda o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde para definir finalmente essa data da terceira dose, Karime. Pois é, Carlão. Agora, a grande preocupação das autoridades locais de saúde é quanto à segunda dose, por causa do alto número de faltosos. Já não completou, né? Pois é, são mais de 150 mil em todo o estado do Amazonas. Pessoas que tomaram a primeira dose e que não voltaram para receber a segunda dose na data marcada. Sem o ciclo vacinal completo, essas pessoas ficam vulneráveis e podem desenvolver os casos graves da Covid. Para aumentar o número de vacinados com a segunda dose, será realizado em Manaus neste sábado e domingo, esse final de semana agora, mais um mutirão de vacinação agora, específico para quem vai receber a segunda dose, tirar o atraso, cara. Pois é, vamos organizar essa situação, completar o ciclo vacinal. E o mutirão começa às 9 da manhã de sábado e vai até às 6 da tarde do domingo. A gente já sabe aqueles postos de vacinação. São esperadas 140 mil pessoas que receberam a primeira dose há 3 meses e que agora chegou a hora de receber a segunda dose. Carlão. Serão aí, Karime, 36 horas de vacinação na Arena da Amazônia, no Centro de Convenções Vasco Vasques e também no Sambódromo. Arena da Amazônia, Centro de Convenções, o Vasco Vasques e o Sambódromo estarão aí 36 horas, Karime, à disposição. Os demais pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus vão funcionar no horário habitual.
E até às 5 da tarde de hoje, o Amazonas já havia aplicado 3.078.000 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo que 2.224.000 pessoas receberam a primeira dose, 811.000 receberam as 2 doses e temos ainda 43.000 pessoas que se imunizaram com a dose única da Janssen. 18 horas. Olha, o Ministério Público de Contas representa contra o governador Wilson Lima por omissão do Estado no combate ao desmatamento ilegal da floresta. A representação aponta responsabilidades por aparentes danos florestais, ambientais, climáticos e patrimoniais por causa da omissão de combate ao desmatamento ilegal no Amazonas. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. O MPC, Ministério Público de Contas, vem acompanhando o desmatamento ilegal devido ao crescimento exponencial dos índices de desflorestamento a partir de 2019. Na representação, ele cita a ausência do Estado, a falta de fiscalização ambiental e a insuficiência de promoção de políticas de governança territorial e de desenvolvimento sustentável. O órgão conclui que desde o início do governo Wilson Lima, em 2019, vem piorando a cada ano a atuação da União, do IBAMA, ICMBio e do INCRA no combate aos danos ambientais. Além do governador Wilson Lima, o MPC também representou contra autoridades ambientais do Estado e prefeitos e ex-prefeitos de municípios do interior. As representações foram admitidas pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Mário de Mello. Nessas representações, são citados, além de Wilson Lima, o secretário de Meio Ambiente do Estado, Eduardo Taveira, o diretor-presidente do IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Juliano Valente, a diretora técnica do IPAAM, Maria do Carmo Neves dos Santos, o gerente de fiscalização do IPAAM, Raimundo Nonato Chuvas, o prefeito de Boca do Acre, José Maria Silva da Cruz, entre outros. O MPC pede que todos os representados sejam responsabilizados por danos florestais, ambientais, climáticos e patrimoniais devido à repetida omissão no combate ao desmatamento ilegal no Amazonas. É o que explica o procurador de contas do Estado, Rui Marcelo Alencar de Mendonça, que assinou as representações. As representações deste Ministério Público de Contas são para o exame pelo Tribunal de Contas das responsabilidades de gestores estaduais e municipais por possível negligência ou falta de priorização no combate aos casos de desmatamento ilegal. Nós observamos que, contrastando com o número elevado de focos registrados por satélite, com possuidores, com proprietários conhecidos, temos um número bastante diminuto de operações, de embargos, autos de infração por parte dos gestores que deveriam reprimir esse tipo de ilícito. Os maiores danos ambientais verificados no ano passado foram nos municípios de Altazes, Pauini, Tefé, Lábrea, Humaitá, Boca do Acre, Maués e Manicoré. Hoje, os maiores desafios estão nos municípios de Lábrea, que só esse ano já registrou 353 quilômetros quadrados de desmatamento, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, além de Humaitá, com 134 quilômetros quadrados desmatados, Boca do Acre, com 94,95, Manicoré, com 86,82, Maués, que não faz parte do chamado Arco do Fogo do Sul do Amazonas, mas que já tem 45,35 quilômetros quadrados de desmatamento, além de Pauini, com 21,34 e Altazes, com 20,82 quilômetros quadrados desmatados. De acordo com o gerente de fiscalização do IPAAM, Raimundo Chuvas, um dos citados no documento do MPC, o IPAAM mantém equipes de fiscalização nos municípios do sul do Amazonas e equipes fixas em Apuí e Humaitá. Nós temos equipe de fiscalização nos municípios, aqui alguns municípios do sul do estado do Amazonas. Nós temos uma equipe fixa no município de Apuí e nós temos outra equipe fixa no município de Humaitá, que eventualmente atende também os municípios de Lábrea e Canutama. Nós temos essas equipes que estão nesses municípios,
que foi citado anteriormente, desde o dia 1º de abril do ano em curso e deverão permanecer naqueles municípios até o dia 25 de novembro de 2021. Ainda conforme documento do MPC, em 2020 ocorreram sucessivos recordes de desmatamentos ilícitos no Amazonas, sem que houvesse aparato de polícia ambiental em campo. Diante disso, o TCE expediu alerta de responsabilidade ao governador Wilson Lima por insuficiência tanto de alocações orçamentárias, assim como de ações operacionais dos órgãos responsáveis pelo comando e controle do desenvolvimento sustentável. Mas, segundo o Ministério Público de Contas, não houve resposta satisfatória nem efeito prático e 2020 encerrou deixando a marca singular de devastação florestal com números inigualáveis e alarmantes. O 18 Horas tentou ouvir também a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. O governo do Amazonas também não se manifestou sobre o caso. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E a Caixa Econômica Federal começou a pagar o auxílio emergencial aos nascidos em junho. O benefício também será pago a partir desta quarta-feira para os inscritos no Bolsa Família com número de identificação social 6. E o benefício Carime Leão tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo aí da família, ok? O pagamento também será feito para inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos no mês de junho. O dinheiro é depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de 2 a 3 semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. 18 Horas. Olha, o deputado Dermilson Chagas denunciou o governo do Amazonas por escolher sem licitação a empresa que vai realizar o concurso da Secretaria de Fazenda do Amazonas. E a reportagem, os detalhes é de Ananda Chama. Na terça-feira, o deputado Dermilson Chagas denunciou que o governo do Amazonas cometeu mais uma irregularidade ao selecionar a empresa Centro Brasileiro de Pesquisas em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, a atual Sebrasp, sem processo licenciatório para realizar o concurso público que preencherá mais de 200 vagas na Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas. Vale lembrar que em 2017 e 2018, a empresa já teve ex-funcionários e funcionários alvos de operação policial por envolvimento em fraudes de concursos. Assim como eu denunciei um mês antes de fazer a homologação da estrada M10 e falei quais são as empresas que iriam ganhar, o governo vai mandar uma mensagem para cá para realizar concurso público e a empresa já está selecionada por eles para beneficiar o grupo dele. Então, a gente já está denunciando hoje, dia 24 de agosto, para que se tome providência lá na frente, para dizer que não sabiam, para dizer que foi coincidência, mas para saber que concurso em Manaus me parece que querem fazer de figurinha carimbada já. Então essa denúncia que nós estamos trazendo para a mensagem que ele vai mandar para cá hoje, já estamos denunciando esse fato. Eu espero que o TCE pelo menos bote na cabeceira, para que aguarde o momento certo, a hora certa, para apurar, assim como os outros órgãos também, venha apurar a atitude que vem do governo do Estado. Porque uma pessoa que combina com outra, a partir de 3 pessoas, já é quadrilha, né? Então, se eles se reuniram para discutir quem vai ser o ganhador, isso, para mim, o Ministério Público tem que tomar as providências. Vamos aguardar. As vagas serão para os cargos de auditores fiscais de tributos estaduais, analistas técnicos e assistentes. O deputado Dermilson Chagas ressaltou que é necessário que os órgãos de controle investiguem a denúncia, especialmente porque, além da lisura ser imperática em qualquer concurso público, existe o fato de que já escolheram de forma irregular a empresa que vai realizar as avaliações e acredita que poderá haver fraude
qualidade na seleção dos candidatos. A Cefaz Amazonas, em 1989, contava com um quadro funcional com mais de 2.000 servidores e atualmente são menos que 500. Ainda segundo informações do próprio órgão, atualmente existem 1.363 cargos vagos distribuídos. O último concurso realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas foi em 2005. Na época, foram ofertados 390 vagas e reuniu 25.566 candidatos. Tentamos entrar em contato com a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, mas até o fechamento da matéria não tivemos um retorno. A Ananda chama para o 18 horas. 18 horas. Olha, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou na manhã desta quarta-feira projeto de lei que concede o título de cidadão do Amazonas para o comediante e também youtuber Whindersson Nunes. Karine. Em plenário, o deputado Fausto Júnior justificou a homenagem realizada ao artista. Segundo ele, no momento de maior dificuldade que o Estado enfrentou na pandemia, não somente o Whindersson Nunes, mas outros artistas como Paulo Gustavo Lima se solidarizaram com a situação da falta de oxigênio e doaram uma quantia relevante para comprar cilindros de oxigênio aqui para o Amazonas. Era uma força, né, Karine? Naquele momento difícil, eles se apresentaram e se posicionaram favorável ao nosso povo. A gente até fez a matéria sobre isso, né? Sobre toda uma mobilização. Exatamente. E foi puxado pelo filho do Tiririca, o Tirulipa, o comediante. Tirulipa. Ele que foi às redes sociais e saiu pedindo ajuda para todo mundo e mobilizou todos. E aqui também nós tivemos uma mobilização social de solidariedade maravilhosa também, pessoas da sociedade, né, que ajudaram nessa situação. Mas, voltando aí... É justo, né, Karine? O projeto é de autoria dos deputados Cabo Maciel, Tony Medeiros, Berlamindo Lins e também o João Luiz. Teve parecer favorável da Comissão Especial e também da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado, Karine. Pois é, mas foram tantas pessoas envolvidas, tantas pessoas aqui do Amazonas envolvidas, né, nesse bem comum, que parece até que ficou faltando, ficou de fora. E outra coisa, né, gente, investigar culpados aí pela falta de oxigênio, que foram os responsáveis pela morte de dezenas de amazonenses, aí os deputados não têm essa mesma disposição, né? Vai a nossa crítica. Temos um pedido de CPI, faltando apenas 2 assinaturas e a CPI para investigar justamente a CPI para investigar o período da pandemia, todos os projetos, tudo que foi fechado pelo governo do Amazonas durante o período da pandemia. Mas não sai da gaveta porque faltam 2 assinaturas. Bom, agora, para homenagear, isso eles são bons mesmo. Para investigar, fiscalizar, não tem a mesma iniciativa, o que é uma pena, porque parece que a Assembleia ali é só uma festa. Karine, meus resultados são, né, diferentes, né, das 2 situações, mas deveriam ser tratadas iguais, né? Tem com a mesma celeridade. Homenagear quem participou favoravelmente, né, e punir e verificar quem que causou o problema, né? Isso, então é assim, são vários... São 2 atitudes diferentes, uma não desmerece a outra, mas eles deveriam se empenhar também. Essa celeridade toda deveria acontecer no processo de investigação. O que foi que aconteceu? Por que ocorreu isso? Agora são 6 horas e 14 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E ainda aqui no 18 horas, as Forças Armadas vão permanecer na Amazônia por mais 45 dias. A operação de garantia da lei e da ordem estava prevista para encerrar no próximo dia 31 de agosto. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira e também a madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. E a mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 29% e 66%. 6h24, boa noite. Mix.
Olha, o Rio Negro, hein, registrou a maior vazante num único dia neste ano de 2021. E ontem para hoje as águas baixaram 9 centímetros. Agora a cota do Rio Negro hoje é de 27 metros e 39 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. E as Forças Armadas vão permanecer na Amazônia por mais 45 dias. A operação de garantia da lei e da ordem estava prevista para encerrar no próximo dia 31 de agosto. E de acordo com o vice-presidente da República, Milton Mourão, houve mais recursos para a operação e, por isso, será possível dar continuidade à ação. A repórter Odineia Araújo traz as informações. A operação de garantia da lei e da ordem, GLO, que deveria ser suspensa na Amazônia no fim desse mês, vai continuar até meados de outubro, de acordo com o vice-presidente da República, Milton Mourão. Isso significa que a presença das tropas das Forças Armadas na Amazônia permanece na região. É que os recursos do Ministério da Defesa destinados ao projeto demoraram a chegar e teve sobra para mais 45 dias. A informação veio após a 6ª reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, órgão presidido pelo vice-presidente da República. De acordo com Mourão, os próximos 45 dias são os mais críticos com relação às queimadas, principalmente por causa do verão amazônico e da intensa estiagem. O balanço da presença das Forças Armadas na região não rendeu o resultado esperado, mas, segundo o vice-presidente, trouxe alguma redução ao desmatamento na Amazônia. A redução esperada era de 10%, mas a obtida foi de 5% em relação ao desmatamento registrado em 2020 pelo PRODES, o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por satélite, que é do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área desmatada na Amazônia entre agosto de 2019 e julho de 2020 chegou a 10.851 quilômetros quadrados. O vice-presidente também informou que ainda aguarda a contratação de 740 funcionários para o IBAMA e para o Instituto Chico Mendes por meio de concurso. Hamilton Mourão também anunciou que entre os dias 8, 9 e 10 de setembro está programada a 2ª viagem com embaixadores à Amazônia. Agora, eles vão para a Amazônia Oriental, onde, de acordo com o vice-presidente, se encontram realmente os maiores problemas. Ano passado, o vice-presidente levou os embaixadores à Amazônia Ocidental, onde a situação estava mais tranquila. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 27 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, hoje a discussão é sobre o acolhimento ou não do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bom, eu já sei aqui, estava vendo que foi arquivada, né? Parece que não aceitaram esse pedido e você vai dar as informações. Você ouviu, inclusive, senadores do Amazonas sobre essa proposta que é do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Karine, eu acho que o martelo está batido, né? O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, não vai acolher o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acusado pelo presidente da República de crime de responsabilidade. Ele já vinha dizendo a interlocutores que não iria levar à frente o pedido feito pelo Jair Bolsonaro. Agora, a informação veio de forma oficial. A Advocacia Geral do Senado deu parecer improcedente ao pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, concluindo que os argumentos apresentados pelo presidente da República não caracterizam crime de responsabilidade. Segundo informações do Senado, Rodrigo Pacheco deve se pronunciar logo mais. Esse resultado meio que coloca panos frios nesse debate que estava cada vez mais quente dentro do Senado. Como você disse, 2 senadores do Amazonas já se pronunciaram, já haviam se pronunciado sobre o assunto, os senadores Plínio Valério e Omar Aziz. Omar Aziz, que é presidente da CPI da Covid-19, esteve no STF para uma reunião com o próprio ministro Alexandre de Moraes. E lá, junto com alguns senadores integrantes da CPI da Covid-19, ele prestou solidariedade e apoio ao ministro. Na saída, ele disse que iria pedir o arquivamento do pedido de impeachment. Vamos ouvir o senador Omar Aziz. Quanto ao ministro Alexandre de Moraes, eu acho que
o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele tem que imediatamente, o mais rápido possível, né, ele tem que pegar e arquivar e jogar lá no fundo de uma gaveta. Inclusive, nós vamos requisitar isso ao presidente Rodrigo Pacheco agora. Tá aí, a gente acompanhou então a fala do senador Omar Aziz, que é presidente da CPI da Covid no Senado Federal, falando sobre o arquivamento, né, sobre esse pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Carlos Eduardo. Exatamente, Karine. Já o senador Plínio Valério disse ser a favor do impeachment do ministro. Ontem ele usou no Senado para antecipar, digamos assim, o voto dele, caso essa questão chegasse ao plenário. Mas ele também mandou uma mensagem para a gente, respondendo a nossa pergunta. Vamos ouvir. Sempre serei favorável ao impeachment de ministro, desde que o pedido preencha todos os requisitos legais. Eu espero que a assessoria jurídica do Senado analise e oriente o presidente, e se for colocado em votação, claro que voto, eu voto sim, eu voto pelo impeachment de ministro. Eu acho que o Senado é a única instituição que pode colocar um freio no abuso de alguns ministros, sempre entendendo que não é contra o Supremo, mas o impeachment será contra o ministro que não se comporta direito. Se vier legal, embasado juridicamente, passar no crivo jurídico do Senado e for colocado em votação, eu voto sim pelo impeachment. Aí agora a gente escutou o senador Plínio Valério, aqui do Amazonas, sendo favorável ao afastamento específico, exclusivamente do ministro Alexandre de Moraes. Carlos Eduardo. Para você entender, Karine e Carlão, que a bancada do Amazonas já estava dividida com relação a essa questão do impeachment. Caso esse pedido de impeachment chegasse ao plenário após ser tido o entendimento da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, haveria uma certa divisão por parte da bancada do Amazonas. Mas esse assunto já foi colocado por terra. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, já bateu o martelo com base na Advocacia Geral do Senado, liquidando de vez essa questão, né, do impeachment, e provavelmente ele não vai apresentar o pedido de impeachment contra o ministro do STF e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Se já não foi acolhido o de Alexandre de Moraes, provavelmente terá o mesmo destino, o pedido contra Luiz Roberto Barroso. Agora, Karine e Carlão, vamos falar agora de CPI. A CPI hoje ouviu o diretor-presidente do Banco FIB, Roberto Pereira Ramos Júnior. O depoimento dele é considerado o mais importante para que a CPI entenda como funciona o esquema de corrupção na compra de vacinas, envolvendo servidores do Ministério da Saúde, representantes de laboratórios, atravessadores e políticos. No contrato de compra de 20 milhões de vacinas indianas Covaxin, a Precisa Medicamentos, que intermediava a compra junto ao Ministério da Saúde no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais, contratou essa Fibbank para ser fiadora. A empresa emitiu uma carta de fiança no valor de 80,7 milhões de reais para que esse contrato fosse efetivado. O que surpreendeu os senadores, Karine, é que a Fibbank, que não é um banco, é uma velha conhecida da polícia e da justiça, com muitas irregularidades e investigações em andamento. Mas o Ministério da Saúde considerou essa empresa idônea para seguir em frente com esse contrato e assumir qualquer bronca, qualquer problema, caso essa compra não ocorresse. Os senadores investigaram a fundo essa Fibbank e descobriram que ela usava nomes de pessoas mortas para abrir outras empresas e assinar novos contratos, inclusive esse com a Precisa Medicamentos. Vamos ouvir um trecho do interrogatório da CPI, quando o senador Randolfo Rodrigues pergunta ao diretor do banco da FIB sobre essa questão de pessoas mortas nos contratos dessa empresa. Vamos ouvir. Os dois sócios da MB Iguaçu, o senhor Sebastião e o senhor Francisco Valderi Fernandes de Lima, estão mortos. Isso aqui é o atestado de óbito deles. O senhor pode comentar?
Sim. E agora, o nosso saudoso Chico morreu, como havia falado do senhor, meados do final do ano. Não, o problema não é eles estarem mortos, faz parte da vida morrer. O problema é que eles fizeram movimentações. Por força dessa relação locatária, foi emitida carta de fiança, fizeram movimento da empresa junto ao Fibbank. Em qual data, senador Randolph? E qual foi o ano de morte deles? 3 de agosto de 2021, esclarece que diversos atos societários foram praticados por Fibbank, desconsiderando o falecimento do sócio majoritário da referida empresa. 3 de agosto de 2021, foi agora. O falecimento dele foi em qual data? O falecimento do senhor Sebastião Fernandes de Lima é dia 21 de agosto de 2017. O falecimento do senhor Francisco Valderi Fernandes de Lima é 10 de agosto de 2020. Ou seja, movimentou em 2021. 3 de agosto de 2021. Esta ação judicial que corre no cartório, na Junta Comercial de São Paulo, esclarece que diversos atos societários foram praticados por Fibbank, desconsiderando-se o falecimento do sócio majoritário. É de 3 de agosto de 2021. Mas, senadora, vamos ouvir o depoente. Eu não sei se o senhor vai conseguir alguma resposta do além para este questionamento. Tá aí, então a gente escutou, né, a fala irônica até do senador Randolph Rodrigues a respeito do depoimento de hoje na CPI da pandemia lá do Senado Federal. Carlos Eduardo, foi tenso, né? Além da voz do além também. Morrer faz parte da vida. Não, foi maravilhoso isso. A questão é que esses mortos estão movimentando milhões da empresa, e essa empresa que ele disse que é pequena, uma empresa que tem um suntuoso, né? Ela é uma empresa de 7 bilhões e 500 milhões de reais, não é isso, Carlos Eduardo? Exatamente, é uma empresa envolvida em diversos esquemas, inclusive usando o nome de terceiros de forma indevida para poder fazer seus faturamentos, para poder alavancar seus recursos. Segundo informações que tivemos, a Fibbank é uma das empresas envolvidas no uso indevido de nomes de pessoas que precisam receber seus salários no INSS, que precisam tirar seus valores em outros bancos e não tem, porque seus nomes estão no Serasa por causa dessa empresa Fibbank, que utiliza o nome de forma indevida. Agora, vale ressaltar, Karine e Carlão, que esse esquema todo envolvendo Precisa Medicamentos, Fibbank como fiadora, entre inclusive servidores públicos do Ministério da Saúde, que foi destacado lá que o Ministério da Saúde abriu as portas para ambas as empresas. Isso envolve, todo esse esquema envolve principalmente o líder do governo da Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do Partido Progressista. Ele é apontado como articulador desse grande esquema que vinha operando de forma paralela para tentar fazer a compra de vacinas. A intenção, vale dizer, ela é boa, comprar vacinas para o Brasil. O problema é que estava comprando de forma superfaturada, o preço muito acima do mercado, e estão dizendo, vamos comprar vacinas, o momento agora, não importa como, vamos comprar vacinas. Mas o problema é que havia muita corrupção embaixo da idoneidade que era a compra dessas vacinas, Karine. Pois é, ainda há muito de se investigar, e acho que muita coisa vão descobrir a respeito desse banco aí, a respeito de todas essas situações, não é, Carlos Eduardo? Exatamente. Antes de encerrar, para passar para vocês, Karine e Carlão, o ministro, vamos mudar de assunto agora, passando uma informação de última hora aqui, de último minuto. Maravilha. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, ele publicou agora há pouco na rede social que, com relação ao asfaltamento da BR-319, da recuperação da BR-319. Segundo ele, o lote C da BR-319 já conta com o licenciamento do IPAAN para a montagem de usina de asfalto. Trata-se da repavimentação dos primeiros 52 quilômetros da rodovia da BR-319. E o asfaltamento, a recuperação já está se tornando uma realidade. As obras já começaram há alguns dias.
Então, a fase de liberação ambiental de alguns lotes já está acontecendo. Uma boa notícia. Exato, que é importantíssimo, né, Carlos Eduardo? Afinal de contas, a gente viu o que aconteceu essa semana, que trecho, né, a via inteira foi destruída, o tráfego ficou completamente interditado por conta de erosão, por conta da chuva, né, das fortes chuvas que atingiram a região no início deste ano, mas o fato é que a rodovia realmente está precisando muito de reparos. Exatamente. Situação crítica. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Uma ótima noite, bom trabalho. Também um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. 6h49 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Em instantes, aqui no 18 horas, o endividamento das famílias brasileiras voltou, infelizmente, a crescer. 1 em cada 4 brasileiros não consegue quitar as dívidas no prazo. Daqui a pouco, logo depois da playlist, você vai saber os detalhes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo o Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 30% e 57%. 6h45. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos desta quarta-feira. O dólar chegou hoje à sua quarta queda consecutiva de menos 0,97% e fechou o dia cotado a R$ 5,21. O euro fechou o dia em baixa de menos 0,86%, cotado agora a R$ 6,13. O Bitcoin também fechou em baixa com menos 0,05%, cotado a R$ 256.349. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, registrou alta de 0,50%, chegando aos 120.817 pontos. A semana tem sido positiva para o indicador, que já soma ganhos de 2,34% desde a segunda-feira, depois de uma forte queda de 2,59% acumulada na semana passada. E a prévia da inflação tem alta para 0,89% agora no mês de agosto, após registrar taxa de 0,72% em julho. O índice divulgado hoje pelo IBGE foi puxado pelo aumento da energia elétrica e também o aumento da gasolina. Esse resultado é o maior para um mês de agosto desde o ano de 2002, quando atingiu 1%. O índice acumulou alta de 5,81%. Em 12 meses, a alta foi de 9,30%. Ficou acima do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação deste ano, que era de 5,25%. E com inflação alta, o endividamento das famílias brasileiras voltou a crescer. E só no mês de agosto deste ano, o Brasil alcançou um novo recorde nesse assunto. A repórter Ananda Chama traz mais detalhes sobre o assunto e nós vamos conferir agora nos 18 horas. Segundo dados da Federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, o Brasil alcançou neste mês o recorde de 11.890 milhões de famílias endividadas. Iniciada em 2010, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor registrou um ápice de 72,9% de famílias brasileiras com dívidas neste mês de agosto, com uma alta de 1,5 percentual com relação ao mês passado, quando a proporção era de 71,4%. São 9 meses consecutivos acumulados. Comparando agosto do ano passado, o total de endividados somava 67,5% com um avanço de 5,4 pontos. Ou seja, em um mês, aproximadamente mais de 215 mil famílias adquiriram dívidas. Em um ano, já são mais de 930 mil lares endividados. Ainda segundo a pesquisa, o indicador de consumo das famílias, ICF, subiu 2,1% em agosto em relação ao mês de julho, para 70,2 pontos. Com relação ao aumento mensal, o ICF atingiu o maior patamar desde abril com 70,7 pontos. O
presidente da Federação do Comércio do Amazonas, Aderson Frota, explicou que, segundo a pesquisa, um dos fatores mais responsáveis por esse endividamento nos lares no Brasil é o cartão de crédito e falou sobre a atual situação aqui no Amazonas. Com relação ao Amazonas, e no mês de julho do ano passado, nós estávamos 79,8% de endividamento das famílias. Esse endividamento em 2021 caiu. Nós temos uma situação diferente do panorama nacional. Nós estávamos em julho do ano passado com 79,8% e em julho desse ano nós caímos para 67,9%. É claro que o que se percebe é que nós saímos um pouco antes da pandemia. Então isso pode ter sido um fator que colaborou muito para essa reversão ou para essa situação de melhoria em relação ao Brasil. No panorama do nosso estado, o cartão de crédito ainda é o campeão na colocação de todos os modais das dívidas do endividamento das famílias. O cartão de crédito é ainda detentor da maior participação, com 85%, e o crédito pessoal, que pode ser carnê de compras, está estacionado em 38%. Aderson Frota também explica o porquê os números no Amazonas são melhores do que no resto do país. Nós vivenciamos um calendário diferente da segunda onda de crise do Covid, da pandemia do Covid. Enquanto que nós começamos a ter os efeitos da segunda onda a partir de dezembro do ano passado e o comércio voltou a funcionar em março deste ano, o resto do Brasil entrava exatamente no mês de março, no auge da pandemia do Covid. Então, essa diferença de calendário pode ser usada como uma grande explicação para o cenário nacional estar ainda com números muito negativos e nós estarmos com números negativos, mas muito melhor, em muito melhor situação que o resto do Brasil. Ananda chama para o 18 horas. Bom, o fato é que esse endividamento é muito maior nas classes C e D, a conhecida classe média. E com a pandemia, o aumento do desemprego, a explosão dos preços dos alimentos, a capacidade de compra e de pagamento das dívidas do brasileiro desabou. Por isso, muita gente deixou de pagar em dia os seus compromissos e, como a gente acompanhou na matéria aí da Ananda Chama. Karime, é uma crise aí muito profunda, porque junta a inflação alta com o recorde de desemprego. Especificamente aí a alta do preço da gasolina, da energia elétrica e dos alimentos que estão realmente complicando a situação do brasileiro. Tudo isso combinado impacta muito negativamente na nossa vida, na vida dos brasileiros. Karime, menos alimentos na mesa e menos qualidade de vida cada dia que passa. É complicado mesmo. Vale destacar aí que endividamento é diferente de inadimplência. Inadimplência é quando as dívidas estão em atraso. Bom, 1 em cada 4 brasileiros, ou 25,6% da população, não consegue quitar as dívidas no prazo. Isso agora no mês de agosto. E essa porcentagem foi a mesma no mês de julho. E além do número de famílias endividadas, também está aumentando o percentual de famílias com mais de 50% da renda mensal comprometida com as suas dívidas. Essa proporção chegou a 21,1% do total de famílias endividadas no mês de agosto. 18 horas. O celular deixou de ser um aparelho que apenas faz e recebe ligações, Karime. O seu deve ser assim, né? Não serve só para isso, né? Para se tornar uma ferramenta essencial no dia a dia aí, olha só. Uma ferramenta hoje no celular. Você consegue imaginar hoje a sua vida sem o celular, você aí ouvinte? Pois é, a gente consegue fazer tudo com ele. Pagar contas, trocar mensagens, fotos e até armazenar um monte de informações pessoais e outras coisas, né, Karime? E aí que mora o perigo, Carlão. Segundo a Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos, armazenar informações pessoais no celular representa um risco. Imagina se você perde esse celular. Imagina, olha aí. Eu já tive que cancelar os cartões já, porque perder o celular cancela tudo. Então, mas vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Rodrigo Soares. A
facilidade de ter na palma da mão um aparelho que faz praticamente tudo hoje em dia pode se tornar um perigo. O alerta é da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Amazonas. Salvar no celular senhas, informações pessoais, dados bancários e fotos íntimas representam um risco contra a segurança das pessoas, sobretudo em caso de perda, furto ou roubo do aparelho, como explica o delegado adjunto da Especializada, Rafael Montenegro. Por mais básico que possa parecer, a questão principal para você manter a segurança é ter o menos de informações armazenadas no seu celular, informações importantes, né? Óbvio que algumas pessoas precisam, como lembrete, pessoas com um pouquinho mais de idade que precisam lembrar dessas senhas, mas a grande questão é você ter uma quantidade menor de informações pessoais, como senhas de banco, fotos íntimas de aplicativos de mensagens, né? Quanto menos você tiver dados para que uma terceira pessoa possa acessar, melhor. Então eu aconselho para que você não mantenha suas senhas de banco guardadas no seu celular, no seu aplicativo móvel. O delegado Rafael Montenegro incentiva também que os usuários busquem orientações de segurança nas próprias instituições financeiras para que, ao instalar aplicativos, possam ter conhecimento de medidas de proteção mínimas e que as instituições bancárias e financeiras devem ser informadas imediatamente caso o equipamento seja roubado ou perdido. Para quando o celular cai em mãos erradas, eles não conseguirem de uma forma fácil acessar os dados que estão ali, porque a pessoa que furtou ou roubou esse celular, ela só vai conseguir ter acesso a esse aplicativo, às suas informações pessoais, se eles obtiverem a senha de quebra desse celular. Sem a senha, realmente fica muito mais difícil eles conseguirem. Então, creio eu que essas instituições bancárias, elas devem justamente criar essas barreiras de segurança e informar mais seus clientes como devem proceder no caso de uma perda ou roubo de celular. O delegado explica que, nas situações em que houver transferência de quantia ou uso do cartão de crédito cadastrado no celular, é fundamental informar ao banco para que as providências de segurança sejam adotadas e, inclusive, o cidadão possa recuperar o dinheiro. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Karine, recuperar o dinheiro é difícil, né? Depois que você caiu, perdeu, dançou, é complicado realmente. Mas aí você tem que acionar a instituição financeira, não é assim também não. Foi aí esperto, a dica do delegado, gente. Vamos seguir. Olha aí, para denúncias, a pessoa deve ir no Distrito Integrado de Polícia mais próximo ou na sede da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos, que fica na Delegacia Geral de Polícia Civil, na Avenida Pedro Teixeira, ok? Ali na Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. E também, Carlão, é possível registrar boletim de ocorrência pela internet no endereço delegaciavirtual.cinesp.gov.br. E a Polícia Civil do Amazonas prendeu um homem de 37 anos que não teve a identidade revelada na terça-feira pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos aproximadamente 170 quilos de cocaína. E a ação foi nas comunidades Jatuarana, na zona rural de Manaus. O valor do material apreendido é de cerca de 3.500.000 reais. O homem detido vai ser autuado por tráfico de drogas. Ele afirmou que receberia 100 mil reais dos traficantes para guardar a droga. Segundo a polícia, as investigações seguem para identificar quem transportou as drogas e para onde seriam enviadas. 18 Horas. E agora a gente segue direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. É muito grave a denúncia do Ministério Público de Contas sobre a omissão do governo do Amazonas no combate ao desmatamento ilegal da floresta amazônica. De acordo com a denúncia, o Estado foi omisso na fiscalização e na promoção de políticas para o desenvolvimento sustentável no ano passado. A representação diz que o próprio Tribunal de Contas fez recomendação para o risco da falta de ação governamental no combate aos crimes ambientais. Foram feitos alertas ao governador sobre a responsabilidade do governo no caso das queimadas ilegais, mas não houve resposta satisfatória nem efeito prático, e o ano de 2020 encerrou deixando devastação florestal com números alarmantes. Em resumo, a denúncia diz que houve inércia do governo do Amazonas, que permaneceu desoladamente
alinhado ou displicentemente à espera de atuações do governo federal. Sem uma ação mais firme do governo estadual, a floresta continua sendo destruída e as novas gerações certamente vão cobrar no futuro. 18 horas. Karime, fechamos mais uma edição do 18 Horas. É isso aí, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.